Bom, gente, bom dia para todos. Bom dia, Júlio. Bom dia, Soni. Bom dia aos nossos amigos da Rede Amigo Espírita. Bom dia a vocês que estão aqui nos ajudando, estudando conosco. A todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita. Os amigos do chat, que Soni está tendo a responsabilidade de moderar para a gente. Enfim, que Jesus nos abençoe nessa manhã. Nós fazemos o estudo do Apocalipse, hoje o estudo de número 68, com tema Misericórdia e Merecimento. O estudo do Apocalipse à luz da doutrina espírita. A doutrina espírita que é a chave, no dizer de Allan Kardec, para que nós possamos aprofundar no estudo das leis divinas. Por isso, nos reunimos para estudar as Escrituras. Então, a chave, no dizer de Allan Kardec, é para que nós possamos manusear, para estudar o que ficou velado por milênios. Então, o estudo que fazemos aqui, ele é um estudo interpretativo. A proposta do Evangelho é um código oferecido pelo Senhor para os aprendizes, para que nós, com as ferramentas que possuímos, possamos decodificar, entender qual é a proposta. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tema hoje vai nos convidar para refletir sobre essa chave. Porque chave representa entendimento. Mas não basta ter entendimento. É necessário desenvolver a sabedoria para fazer que o entendimento seja produtivo em bases evangelizantes. Ficou claro? Porque alguém pode dizer, por que o grupo lá da FEAC de Belo Horizonte estuda o Apocalipse? Eles não poderiam estar estudando, por exemplo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo? Gostaríamos de declarar que nós o fazemos há 30 anos. Esta casa é sustentada por um patrono, e por isso é FEAC, Fraternidade, a nossa união, de estudos espíritas, que faz uma conexão com o primeiro centro espírita fundado no planeta, que foi a Sociedade de Estudos Espíritas, de Paris. Nós tiramos o nome Paris, a cidade Paris, e reverenciamos Allan Kardec. Então a casa se sustenta pelos estudos doutrinários. E o que nós fazemos aos sábados de manhã, hoje, graças a Deus, completando o estudo de número 68, é estudar o Apocalipse numa proposta diferenciada, porque no movimento espírita que nós temos notícia, Honório Onofre de Abreu iniciou esse estudo na década de 2000, que nós tivemos o privilégio, a oportunidade de estudar por 12 anos com ele. Nós estamos dando continuidade ao que foi iniciado lá atrás. E dizemos mais. A interpretação que nós aqui fazemos, ela é despretensiosa, ela é singela, humildade é a base do nosso trabalho. E quem sabe
esse trabalho possa estimular para que centenas, milhares de grupos se reúnam para fazer o mesmo. Eu estou explicando isso porque os nossos vídeos, para nós aqui, é mais do que claro isso. Mas o indivíduo entra na internet, ele acha um vídeo solto. Por que eles estão estudando Apocalipse? É uma pergunta natural. E que inclusive gera apoio, como gera críticas. Então, eu peço permissão aos nobres amigos para fazer essa ponderação. Porque o nosso intuito aqui é o mais legítimo possível, que é o intuito de estimular para que outros façam com muito mais competência do que nós outros realizamos aqui com tanto carinho. Está de acordo? Sexta carta à Igreja de Filadélfia. Desculpem o tempo, mas existem razões que nós nos pautamos para fazê-lo. Eu vou fazer a leitura. Versículo 7º, capítulo 3º do livro Apocalipse de João. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, que quer dizer amor fraterno, nós trabalhamos aqui semana passada, estão lembrados? Escreve, registra, defina. A minha palavra, a palavra do Cristo. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força. Guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que o farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Vamos ficar por aqui. Vem para cá, senta aqui. Aqui tem muito lugar aqui na frente, viu, nosso amigo? Aí, ó, senta aí perto das... Você tem muitas estrelas aí te acompanhando. Bom, gente, o Júlio ficou assim meio sem entender a introdução, né, Júlio? Mas você percebeu a importância de se... Posso falar só um detalhe? Pois não. Nós interpretamos usando a codificação. Sim. André Luiz, Emmanuel. Sim. Nós não interpretamos aqui de uma forma pessoal, né? esdrúxula. Isso. Muito bem. Então, já que nós estamos no embalo, esse embalo de sábado de manhã, nós trabalhamos na última semana alguns aspectos que vamos relembrar rapidamente. Começamos a falar. Filadélfia é a sexta carta. O número 6 é um número sugestivo para a gente. Muito sugestivo. Que representa, na escala setenária, o sexto dia da semana. Sexto dia da semana. Quer dizer, é o penúltimo dia da semana. É o penúltimo estágio de um processo de aprendizado. Lembrando que o aprendizado, ele pode ter um tripé aqui importante. A informação. Tudo começa com a informação. Segundo estágio, a educação. A educação é que forma caracteres, não é a informação. A informação, ensina Emmanuel no livro Pensamento e Vida, é um tipo de educação. Faz parte. Mas ela não é suficiente e, portanto, não é única. O segundo estágio é a educação. Alguns defendem que o que vale é a educação, não é a informação. Isto é um pensamento
como é que eu digo? Ele falta um pilar nele. Então a educação é que forma. A informação diz assim: hoje tem reunião na FEAC. É uma informação, não é? A gente dispara um comunicado, um sinal. Mas quando você vence o seu limite e vem para a FEAC, você está entrando num processo de educação. Que, portanto, fixação, formação, hábito. Kardec, questão 685 do Livro dos Espíritos, comentário. E o terceiro estágio é o da transformação. Porque a educação não transforma. A educação forma. Forma. Por isso que o Evangelho é a viga definitiva. É o pilar, vamos dizer, mais importante. É complexo falar, porque os três pilares, essa estrutura da pirâmide aqui, ela precisa dos três pilares. Mas o Evangelho é a proposta mais transcendente. Então o Evangelho é que transforma. Não adianta você formar caracteres sem um propósito de transformar e libertar o ser para a glória do Senhor. Gostaram do termo? Ficou até meio evangélico. Para a glória do Senhor. Você está falando aí de ciência, filosofia e religião, os três aspectos. Muito bem. Hoje o Júlio vai nos ajudar nessa fundamentação doutrinária, seu compromisso hoje. Tá? Toda hora você puxa para a doutrina. Não, porque a nossa parceria aqui funciona bem. Aqui é Lennon e McCartney. McCartney e Lennon. Estou brincando, viu? Bom, então, a Filadélfia, o santo, que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Lembra o que a gente falou? Que a chave, portanto, é o entendimento. A doutrina espírita é uma chave, porque a doutrina espírita abre o seu entendimento. Filosofia. É a filosofia. A filosofia propõe esse entendimento, certo? Agora a ciência é trabalho de formação. É trabalho de formação. Experimentação científica do aspecto filosófico na prática diária. Hoje, Júlio está sintonizado com a Sociedade de Estudos Parisiense de Espiritismo, lá da época de Kardec. Porque para nós hoje não adianta, o nosso trabalho hoje não é de ficar experimentando para ver se o espírito existe. Muito bem. Experimentar na vivência diária o aspecto filosófico, porque é disso que o mundo tem carência. Eu estava vindo para cá, eu vi uma imagem projetada pelos espíritos, porque eu não estava nem lembrando disso. Ontem eu assisti parte da sessão do Supremo Tribunal que estava avaliando questões políticas do país. Você estava então testando a paciência, né? Porque aqui embaixo tem a guardar sua paciência. Isso. Por que paciência? A ciência da paz. Eu estava assistindo, querendo entender e pacificando meu coração. Por que eu estou citando isso? Porque eu vou cair exatamente no que o Júlio acabou de dizer. É o espiritismo como uma ciência operacional nas coisas do dia a dia. Não pode ser só no templo. Eu não faço espiritismo só em reunião mediúnica, ou fazendo palestra, ou evangelizando, ou sendo evangelizado, ou cuidando. Não. Aqui é um laboratório. Você está aqui cuidando da câmera. Mas na realidade você não está cuidando da câmera. Você está desenvolvendo sua capacidade de registrar psiquicamente. Quem está usando o microfone, está aqui, o microfone. Ele está falando para o microfone? Não. Ele tem que adequar um instrumento para que a mensagem flua. O que ele está treinando? Ele está segurando, o meu está de lapela aqui. Quer dizer, está fixo. Mas eu tenho que falar adequando o tom, a vibração. Isso está me dizendo o seguinte: quando eu for dialogar com um semelhante, a doutrina espírita está dizendo o seguinte, que o semelhante é um ser em aprendizado, como eu. É uma planta que precisa de cuidado.
Então, se eu tenho que ter habilidade do microfone, eu estou treinando para ter habilidade. Pegaram lá? Esta é a parte científica da doutrina espírita. Isso é fundamental para a gente. Então, essa questão da chave do entendimento de Davi, o que abre e ninguém fecha, define o seguinte, que quem abre a vida, as oportunidades, somos nós outros, ou nós mesmos. O nosso tema é misericórdia e merecimento. Não foi à toa que os espíritos sugeriram esse tema para a gente. Misericórdia. Ninguém abre. Não. Aqui no contexto eu estou dizendo que quem abre é você. Mas nós não podemos esquecer que quem abriu para que a gente possa ter autoridade para abrir é Deus. Porque foi Ele que abriu a porta da criação. Certo? A definir o seguinte, que nós temos a responsabilidade de aprender a abrir a porta. Mas tudo começou antes da gente conceber a vida. Deus vai parar de abrir porta? Não, Ele é a porta. No caso Alberto, é Jesus que falou. Tá bom, mas Jesus está falando em nome dele. Então por que você vê a FEAC? Que abriu uma possibilidade. Essa possibilidade abriu porque existe uma misericórdia. Você está desesperado no meio da confusão. A misericórdia fala assim, calma meu filho, tem aqui uma escola, sai da multidão. Sai da turba que não pensa. Até foi motivo antes de discussão. Não, mas a turba não pensa. Mas depende do ponto de vista, porque o povo sabe. A turba, ela não pensa quando ela está movida pelo magnetismo que induz, que seduz e que nos deixa cego. Mas o povo é a voz de Deus. O povo sabe. Se você for na casa de cada um e perguntar, cada um vai te dizer qual que é a situação dele e o que ele gostaria. Ficou claro? Então, a misericórdia abre e nós vamos tendo a oportunidade, por isso que é merecimento, para que a gente adquira o merecimento de receber a chave, para que a gente possa abrir no sentido de entender e de agir. Não sei se filosofou demais. Não. Coerente com o estudo passado. Certinho, Júlio? Certo. Eu queria que você te pedisse, eu te dar uma tarefa agora, se você me permite. Você manda. Não. Aqui, está dizendo o seguinte, está citando a chave de Davi. Sim. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre Davi. Lembra? Sim. Que a gente vem toda numa descendência até chegar a Jesus, passa por Davi. Essa semana eu estava com meu filho, passeando no trânsito, aí eu vi um carro que tinha um emblema da estrela de Davi. Eu falei assim, olha gente... Aí eu fiquei andando, o meu carro atrás do carro do indivíduo, e eu fiquei prestando atenção. Aí de repente a estrela brilhou e eu vi. Falei assim, sábado passado vocês falaram da estrela de Davi. Observe aquela estrela, ela tem 6 pontas. Nós falamos dos 6 ministérios de nosso lar. Ali tem um símbolo. Se você prestar atenção na ponta de cada ponta da estrela, é uma pirâmide. É uma pirâmide. Lembra que eu falei do tripé aqui, do aprendizado? Ciência, filosofia, ciência e religião? É o sistema trino de evolução. A evolução ela se baseia no sistema trino. Por isso é que um dia lá na igreja, sem muito entendimento, mas por intuição, os médiuns discutiram o santo mistério, o mistério da Santíssima Trindade. Porque não foram os padres que inventaram isso. Esse sistema trino, se você for estudar, por exemplo, a filosofia dos druidas, os celtas, que Allan Kardec, inclusive, teve uma vivência como um sacerdote celta, se você estudar toda a doutrina dos celtas, dos druidas, ela se divide em como é que eu vou chamar isso? Em questões trinas.
cada assunto é dividido em 3 aspectos. Eu não sei quantos, são 36, eu não lembro qual a quantidade. Mas se você busca, por exemplo, os egípcios, eles trabalhavam nesse sistema trino. Então, para nós, nesse momento de reflexão, de ciência, filosofia e de religião, a gente vai verificando o seguinte, que o que era mistério, chegamos no momento em que ele vai sendo desvendado. Então, para concluir, eu citei a estrela de Davi, lembrando a pirâmide, e a pirâmide, a base dela é um quadrado, né? É o pilar, é um quadrado, né? A base dela. Eduardo é que gosta desse assunto. É dessa base que representa a reencarnação. Fala, Eduardo, você está querendo? É interessante essa questão da trindade, vamos dizer assim, né? Das energias trinas, porque a figura do Pai, Mãe e o Espírito Santo, ou Pai, Filho, Espírito Santo, esse aspecto trino, ele está presente em muitas religiões antigas, como no Antigo Egito, os druidas, na Pérsia também existia, os nórdicos também têm essa trindade, e essa questão vinculada à ciência, religião e filosofia, ela é muito interessante, porque atualmente nós temos a ciência, muitos até falam de física quântica, mecânica quântica, alguns falam assim, qual que é o impacto disso? Alguns se preocupam com relação ao que vai causar, o que pode causar alguma contradição com a religião, nada disso, só confirmações. Vocês podem perceber que o estudo que o Allan Kardec fez, desenvolveu e colocou, ele só vem sendo confirmado pelo avanço da ciência. E nós temos a questão do átomo. Nós temos próton, nêutron e o elétron fazendo esse giro, como se fosse um sistema solar. Então, esse aspecto da trindade é que para a criação, ela se faz através de 3 energias. Quando falta uma, vem o desequilíbrio. Então, esse tripé, ele é fundamental para a criação e o desenvolvimento da vida. Sim. É atômico. Uhum. E é divino. Sim. Pensamento e vida, né? Só para a gente dar continuidade, ninguém fecha e ninguém abre. Ficou claro essa questão da compreensão e da experiência, da autoridade que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. Outro aspecto interessante é o dos 3 dias da ressurreição, que tem a ver com o que você está dizendo aí. Informação, formação, transformação. E o sistema trino só no terceiro estágio é que se confirma, que é o da transformação. Então, o segredo da ressurreição, ao terceiro dia, primeiro dia a informação chega, no segundo dia é o trabalho da formação, e o terceiro dia da transformação. A patrística cristã, ou católica, os pais da igreja, no século... naquele movimento século I, século II, século III, que colimou que fechou o circuito lá no Concílio de Nicéia, que nós tivemos ali o fechamento de um ciclo e a abertura de um outro. Vou explicar. Fechamento de um ciclo, 3 séculos. Nós estamos falando de 3, não estamos? Da Trindade. Ali os pais da igreja chegaram no ápice da intuição. Mas foi ali que, ao mesmo tempo, começou a derrocada. Ali que começou a conspurcar, a adulterar. O Concílio de Nicéia, só para lembrar vocês, aconteceu o chamado cisma de Ário. Por quê? O Estado, a política, quis
transformar Jesus em Deus. Porque fazer Jesus Deus para o Estado romano era muito interessante. Porque o cristianismo crescia e Jesus passou a ser um mito. Um mito. E esse mito começou a confrontar com Augustus, o divino, o imperador romano. Então, qual que foi a tática? Vamos fazer Jesus Deus, e o Estado romano assume o cristianismo como religião oficial, porque o que vai legitimar ainda mais o poder de César. E deixa Jesus de competir com César. Entenderam? Então, Jesus, Deus se fez homem para legitimar a autoridade de César. Surge então um movimento que vai contrapor isso. Opa, peraí. Está havendo uma deturpação do processo. Quem liderou esse movimento, eu falo publicamente agora, foi Ário. Ário é uma encarnação de Emmanuel. Pela primeira vez eu estou falando de ataques das câmeras. É uma encarnação de Emmanuel, que Arnaldo Rocha escutou da boca de Chico, como Clóvis Tavares, e isso está revelado no livro 30 anos com Chico Xavier e depois a sabedoria de Emmanuel, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Para quem conhece a história, lê os textos e chega lá onde que eu estou falando. Voltando. Então Emmanuel lá atrás estava dizendo assim, não, nós vamos tirar a legitimidade da humanidade de Jesus é criar um grande problema no entendimento das leis. A definir que ele é o símbolo da vivência do Evangelho. Se ele é Deus, ele não precisava de passar por aquele processo para nos ensinar. Não sei se vocês pegaram. Aí, inclusive, vai legitimar algumas teorias de que ele tinha corpo fluídico, que ele não foi pregado, que tudo aquilo foi um teatro. Captou, Nicolau? E essa discussão foi lá dos primeiros tempos dos padres, dos sacerdotes, que discutiam isso. Tanto que João Evangelista chegou a escrever. Ele teve que escrever porque tinha essa discussão, que Jesus tinha um corpo de carne. Então o povo lê e não lê. Ou aqueles que querem confirmar suas teorias, lê e encontra artifícios para driblar o que está escrito. Mas vamos voltar. Lá naquele período, por intuição, escreveram uma oração que é conhecida como o Credo. O Credo. Vocês estão lembrados do Credo? O povo está escolado com a igreja. Isso vem de ter muito tempo. Mas o Credo tem uma passagem, um verso que é extraordinário que fala sobre isso. Sobre a desencarnação de Jesus. E ele foi crucificado, morto e sepultado. Presta atenção na cadência. Isso aqui é uma cadência. Isso não é texto. Tem toda uma dinâmica no processo de vibração, de história e de revelação. E a revelação ela vai sendo captada por intuição. O bonito da espiritualidade é você captar por intuição o que está ali. Por isso é que Jesus diz, bem-aventurados os que têm olhos de ver. Olhos de ver é entendimento, gente. E ouvidos de ouvir é sabedoria. Vou continuar. Foi morto, crucificado, morto e sepultado. Agora aqui. Crucificado, morto, sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia.
Subiu ao céu. Pegaram aqui? 3 e 3 de novo? Nós estamos aqui, estudando Apocalipse, para morrer nas nossas concepções antigas. Tem que ter morte. Porque se o homem velho não morreu, o homem novo não nasce. Paulo de Tarso. Aí quando você morre num conceito, é porque está nascendo outro. Aí o nascer outro, para muitos Jesus morreu. Mas na realidade ele não morreu. Ele estava nascendo. A morte dele significava uma nova etapa evolutiva no planeta. Por isso é que tem gente que desencarna e fica assim, ele morreu. E a espiritualidade assim, graças a Deus ele morreu, porque agora que o povo vai acordar, porque ficava na teta dele. Aí ele desce a mansão dos mortos. Como é que você vai descer a mansão dos mortos? Filosofia. A filosofia mata o conceito antigo. Mas aí a ciência vai falar assim, agora você tem que fazer acontecer. E onde que você vai fazer acontecer a não ser na mansão dos mortos? Qual que é a mansão dos mortos? Tem espíritas que estão discutindo o Apocalipse, e eu acho isso extraordinário, e tem muito amigo nosso fazendo isso. Eu discuti isso com o Júlio essa semana. Falando do Apocalipse lá fora. Como é que eles estão falando do Apocalipse lá fora? Justificando o que está aqui no texto, falando dos tempos atuais de transição. Aí as argumentações são todas fantásticas. Por exemplo, a mansão dos mortos, a região espiritual. É fato, não é? Temos as regiões que os espíritos estão sofrendo. Aí lá nos Obreiros da Vida Eterna tem um chamado fogo purificador. Leiam um livro Obreiros da Vida Eterna. Aí tem uma situação lá que tem regiões que os espíritos usam chamas. Lança-chamas. O Júlio me chamou a atenção essa semana. Até me mostrou um vídeo, né? Lança-chama. Da onde que lança a chama? O que acontece lá depois que lança a chama? Queima tudo, fica tudo calcinado ali, né? Limpa o terreno. E tem jeito de espírito permanecer lá? Não, aí corre, aquela correria para todo lado, né? Os espíritos correm. Você sabe que o espírito tem medo de fogo? Você sabe que os espíritos que estão em treva, eles não suportam luz solar? Vocês já assistiram aqueles filmes de vampiros? A fábula? Os vampiros, eles operam de madrugada, à noite, porque não tem a luz do sol. Gente, isso é a mais pura verdade. Porque nas regiões espirituais inferiores, os espíritos não têm acesso à luz, porque a luz os cega. Tem indivíduos que entram em processos de depressão, de doenças psicológicas, psiquiátricas. Vocês já depararam com essa situação? Se trancafiarem, fechar a cortina, não permitir a luz solar entrar? Carlos Alberto, interessante você estar falando isso, porque no livro Jesus no Lar existe vamos chamar de uma passagem, uma lição, que chama-se A Visita da Verdade. E é extremamente interessante, porque trata ali, vou falar mais rapidamente, de uma ajuda, uma assistência que é prestada a um indivíduo que está numa situação de penúria, de uma situação difícil. Então é enviado para ele a paciência, a caridade, a esperança, e assim vai. E o que acontece? Todas essas questões, elas são rechaçadas pelo indivíduo. E ele entra num quadro mental, sentimental, de grande revolta, porque ele entende que algo, né, externo a ele está causando isso, né? Então, como nós temos assim, esse é um vício, né? Em termos psicológicos chama-se projeção, é sempre o outro.
é o terceiro, é o pai, a mãe, o irmão, seja lá quem for, o outro é que é o problema, né? Nunca a própria pessoa. E ele continua nessa toada, vamos dizer assim, e a coisa vai piorando, piorando, piorando. Então, vem a visita da verdade, da luz. E quando a luz chega, e ele é então iluminado, não intimamente, mas ele é iluminado exteriormente pela luz que chega, ele vê que ele mesmo é o causador de toda aquela problemática. O mau cheiro que ele sentia são das feridas que ele possui. Ele se enxerga, ele se vê. E aí o que ele faz? Ele foge. Para onde? Para uma furna, para um local escuro. Por quê? Porque a visita da verdade para ele foi impactante, porque ele se viu, né? Ele acordou para uma verdade que ele não estava preparado naquele momento. Então, veio para ele a luz, mas a luz era muito intensa e ele viu como ele realmente era. Então, eu aconselho, acho muito interessante esse livro, né, o Jesus no Lar, esse tema, a visita da verdade. Então, a verdade está aí para todos nós. Agora, qual que é a grande sacada, o grande aspecto? É o quanto de verdade nós conseguimos absorver, enxergar. Até onde vai o nosso limite de verdade? Muito bem. A gente está assim um pouco ansioso aqui porque temos um convite para o Júlio, porque esse texto também vem dizer o seguinte, no versículo 8, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então, nós vamos verificar que na última semana nós exploramos bastante a questão do versículo 7. Mas o versículo 8, ele na própria cadência aqui, ele vai falar da porta. No anterior tem a chave. Então, para a gente, já que nós citamos Davi, porque a chave é a chave de Davi, vamos nos fazer uma referência aqui a Isaías, no capítulo 22, versículo 22 também, não é isso? Então, repetindo para quem quiser anotar, Isaías 22, 22, o grande profeta. Júlio, faz a leitura, mas eu acho que eu vou te pedir para ler mais do que o 22. Vai lá. Então, é no Isaías 22, a partir do versículo 22, temos: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego, num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Duas palavras para você explorar. Chave, não, 3. Chave, ombro e trono. Bom, a chave, nós temos comentado muito aqui, o discernimento é vontade, no plano íntimo, mas a discernimento e a vontade precisam de instrumentos, de diretrizes. Então, o Carlos Alberto colocou muito bem a doutrina espírita como chave do entendimento, a chave da abertura da intimidade, dos tesouros ocultos na intimidade. Os tesouros ocultos na intimidade. Porque tudo que foi posto na nossa intimidade pelo processo de evolução determinístico que Deus nos impõe, conforme aprendemos na questão 132 do Livro dos Espíritos, é colocado por esse trabalho evolutivo para a realização de grandes coisas. Questão 907.
Agora, eu preciso de acionar o discernimento e a vontade. Então, o ombro como aquela parte anatômica posicionada entre o coração e a mente. O coração como a sede do sentimento. A mente como a sede do conceito. E o coração é também o trono, o centro do interesse. Os 3 aspectos que nós temos abordado aqui da doutrina espírita, filosofia, ciência e religião, tem muita gente que discute, o espiritismo é religião, não é religião. Só precisamos entender o processo. Porque filosofia, palavra, conceito, a ser acionado pelo discernimento, a ser aceito pelo discernimento, aceito pelo coração. Se nós não nos afeiçoarmos, não aceitamos. Ciência como aquele aspecto da vivência diária. E a religião? A religião é o plano da transformação, porque se eu aceito o conceito, interiorizo, pelo trabalho da educação, passo a formação científica no meu dia a dia, qual que é o resultado? O resultado é uma nova formação do sentimento. Então, o processo da filosofia, da aceitação filosófica, da vivência científica, deságua no sentimento que vai se renovar. Porque o sentimento é resultante do hábito, da vivência. Então, o trono é o centro do interesse. Então, a questão religiosa é colocar o que no trono? O centro do interesse. Eu sou o Senhor Deus, que te tirei da terra do Egito. Porque se nós, Alberto, se nós não colocarmos o Evangelho, o Cristo, Deus, os ideais nobres no centro do interesse, a tendência natural nossa é colocar outra coisa no centro do interesse. Aí geramos a distorção. Se eu coloco o dinheiro no centro do interesse, vamos ter a cobiça, vamos ter a usura, vamos ter o egoísmo. Tudo é uma questão de centro do interesse, né? Centro do interesse. Então o trono é o centro do interesse. O nome, o conceito filosófico, que a palavra revela. Então nós aqui já temos a abertura. Depois, se você me permite, eu quero citar um texto de Hebreus aqui, que Paulo fala da palavra. Então, enquanto eu falo, busca ele lá. Então, olha que interessante. Pode completar à vontade aí, Pedro. Tá. Não, aqui não tem, na realidade não existe complemento, né? Na realidade a gente vai desenvolvendo, né? Cada um vai trazendo aspectos. O estudo do Evangelho, ele tem essa coloração, né? Essa essência, essa proposta de cada um vai registrando pelas vias intuitivas o que a gente pode conceber, né? O que a gente pode desenvolver. Então não tem nada errado, como também não tem nada certo, absolutamente certo. Nós estamos todos em vias de novas concepções, portanto, convites para novas realizações. É muito interessante essa imagem. Olha, para vocês verem o que Isaías escreveu. Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. A chave, né? A chave de Davi. Releia esse texto para nós. Vamos lá. O 22. 22. Deixa eu buscar de volta aqui, porque eu fechei e tá. Já eu acho. Mas ele vai falar, acha aí. Ele vai falar da chave. 22. Leia. Porém a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Peraí. A chave da casa de Davi. Vamos despersonalizar, porque esta é a proposta. A casa de Davi, vamos representá-la aqui como a casa mental. E se a casa é de Davi, é uma casa que tem um dono que foi enviado por seres superiores
E ele, Davi, luta para estar em conexão com a missão que ele recebeu. O centro do interesse de Davi é fazer a obra, realizar a obra. Que Salomão, por exemplo, olha para vocês verem que interessante, que Salomão teve o papel de construir o templo. Salomão foi um rei justo. O que Salomão foi de Davi? Salomão foi filho de Davi. Então observem bem. Então, Salomão honrou as tradições que ele recebeu do pai. Afirmam os entendidos que Salomão é Davi aprimorado. É um Davi mais elevado. Não é assim? Porque na escala evolucional o processo é esse. O filho precisa de aprender com o pai para fazer melhor do que o pai fez. Olha a beleza do processo. E o pai fica feliz em ver o filho fazer melhor do que ele fez, porque não tem vaidades. No mundo espiritual não tem essa, eu fiz, né? Vaidades, como é que modéstia às partes, as favas. Nós escutamos isso aí há poucos dias. Modéstia às favas, quer dizer, aqui é a personalidade. Perdeu a autoridade quando nós nos expressamos assim. Eu faço, acabou a autoridade. Quando você fala, eu faço, o seu mentor espiritual vira e fala assim, coitado, ele não sabe, ele não sabe de nada. Ele teve o papel de ir ali, foi ali, o recurso não era dele, chegou nas mãos dele, ele pegou o recurso, foi ali no como é que chama? No depósito de material de construção, comprou areia, cimento, tijolo, está aqui, está construindo uma paredinha, mas na realidade não é ele que está construindo, é porque teve que ter um ajudante, contratou um pedreiro, o pedreiro que fez, aí a casa ficou... Eu fiz a casa. Que fez que nada. Por isso é que a gente bate nessa tecla. Outro dia eu falei isso aqui, teve uma pessoa que me procurou, preocupada. Eu falei assim, a casa que você mora não é sua, não. Ela veio aqui para me falar que tem escritura. Eu falei assim, minha filha, fica tranquila, ninguém vai tomar sua casa, porque a sua casa é sua vida. Essa foi ótima. Sua casa é sua vida. Agora, eu brinquei com ela. Deixa eu te falar uma coisa, você sabe qual que é a minha casa? Não sei que bairro que você mora. Eu falei assim, nem eu. Porque o bairro que eu moro atualmente, daqui a pouco não vai ser o bairro que eu vou residir. Porque eu já estou de olho nas estrelas. O meu objetivo agora é discutir, não é engenharia do centro espírita. A gente coordena a casa espírita, o povo fica falando assim, como é que vai ficar assim, vai pôr parede, que cor que é a tinta, etc. Eu vou dizer, estamos resolvendo. Minha preocupação é outra. É com que cor, que eu não vou pintar a FEAC, não. Que cor que eu vou pintar o meu destino. Para onde que eu vou amanhã? Porque família, casa, emprego, conta bancária, isso tudo eu estou querendo é terceirizar. Só que terceirizar não é no sentido de não é mais minha responsabilidade. É terceirizar no sentido de quê? Que o filho aprenda a responsabilidade dele, que a esposa aprenda a responsabilidade dela, que o trabalhador da casa espírita aprenda a responsabilidade dele, porque a gente só está estagiando aqui e vão vir outros, a substituição é constante. Tem que ter morte para que haja um trabalho nas furnas. Eu comecei a citar as furnas, eu mudei o painel, e tem tudo a ver aqui com o pregar, o prego. Cita o prego aí de novo. Prego. Olha que interessante.
fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme, será como um trono de honra para a casa de seu pai. Lembram que nós falamos da morte de Jesus e ele descer à mansão dos mortos? E eu acabei citando o vale das sombras, que os espíritos usam fogo, etc. Fogo para purificar, para dizer assim, olha, vocês estão parados demais aqui, vão trabalhar. Eles vão lá na Cracolândia, lá em São Paulo, olha para vocês verem que coisa interessante. Vai lá o governo lá de São Paulo e quer limpar a Cracolândia. Aí o povo está discutindo se está certo ou se está errado. Na realidade, qual é a solução para aquele povo que está lá? Tratamento. Porque se depender, por exemplo, de um indivíduo que está completamente fincado nas dependências, ele não sai. Precisa de uma ajuda externa. E a ajuda externa pode ser a desencarnação. Pode ser o câncer que apareceu. Pode ser a falência material. Pode ser o abalo sísmico. Filadélfia foi abalada. Nós trabalhamos aqui semana passada. Ela foi reconstruída por Tibério César. Não teve o abalo sísmico lá, o vulcão? É isso que acontece conosco para que a gente desperte. Mas aí, o interessante é porque eu ia citar e eu não posso deixar de citar. Porque isso é compromisso espiritual aqui agora. Maria Dolores tem uma poesia, se não me engano, no livro Alma e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, que ela narra poeticamente, ela é extraordinária, né? Ela narra Cantiga do Perdão, não, Cantiga do Perdão é meio. Ela narra Jesus, o processo de Jesus não, de Maria Santíssima, que desce nas regiões infernais, nos abismos espirituais, para socorrer Judas Iscariotes, aquele que traiu o filho dela. Mas é muito interessante porque Emmanuel narra em outros momentos, porque ele teve autorização do mundo maior. Emmanuel é representante do mundo maior. Emmanuel não é a sumidade total. O povo que personaliza. Emmanuel narra que Jesus, ao desencarnar, ele vai para o mundo espiritual, e no mundo espiritual, quando ele desperta, o mundo espiritual é região íntima, tá, gente? Não é que ele desceu, essa história, não. Na hora que ele desperta, a mente dele, narra as tradições do mundo espiritual, que a mente dele volta ao painel da crucificação, ele vê a mãe, no momento que ele vê a mãe, ele reativa o processo da sensibilidade, do acolhimento à mãe. Aí ele vê João, aí é como se ele abraçasse João, aí o painel vai se abrindo, ele vai vendo os discípulos, e etc, etc. E naquele momento ele vai como que se movimentando para abençoar um por um, na condição de amor incomparável dele. Aí depois que ele passa por onde ele tinha que passar, vem à mente dele Judas Iscariotes. Isso é de uma beleza espiritual, não tem como narrar. Então, naquele momento que ele vê Judas, ele projeta para envolver Judas. E por isso é que lá na patrística, eu não sei se foi Ambrósio quem que escreveu o credo, desceu à mansão dos mortos. É exatamente esse movimento. Ele desce para envolver Judas, abençoando Judas. Depois é que Maria Santíssima vai. Olha que interessante, porque quem vai primeiro é ele, é Jesus. Ele que tem autoridade, ele que é governador desse planeta. Nada acontece aqui sem autorização dele, viu? Então vocês não se preocupem com essa balbúrdia que anda por aí. Em todos os setores da sociedade. Até naqueles que deveriam representar a ética, a dignidade, a fraternidade, a justiça, o amor, não conseguem, não tenham dúvida de que ali existem representantes caladinhos, que estão sendo preparados para assumir os cargos no devido tempo.
dentro de princípios da paz, do equilíbrio e da justiça divina e não da justiça dos homens. Mas quando ele envolve Judas, ele assina o termo: continuem a tarefa. Quem vai? Maria Dolores narra que Maria Santíssima que vai lá dizendo. Essa poesia, quem dera eu tivesse ela aqui, que eu ia recitar ela, que ela é linda. No final, que ele já está sensibilizado, aí Judas pergunta para ela: quem sois, anjo de luz? E ela responde dizendo: eu sou a mãe de Jesus. Isso é belíssimo. E o que nós estamos fazendo aqui, como trabalhadores do Evangelho, é porque Jesus iniciou. Depois ele delegou. E essa delegação vai passando de geração para geração. É de escola para escola. É de mestre para aluno, de aluno que se torna mestre, que vai passando. E aí vem todo um processo de elaboração de organização planetária, humanitária. Então, esse pregar com o prego... Lê de novo. Ele é o nosso recitador. Recitador mora aqui. E fixa-lo como um prego no lugar firme, será como um trono de honra para a casa de seu pai. Uma estaca, uma coluna? A coluna. Pregar aonde vai ficar firme. Como que nós não temos? Como que nós podemos deixar de falar do prego utilizado na cruz do Senhor? Carlos Alberto, você está falando do prego, está falando da cruz. Foi aqui falado também do fogo, né? E é muito interessante que na cruz existe uma placa, ou existia naquela época uma placa, e naquela placa estava as seguintes iniciais: INRI. Durante muito tempo, aquilo foi interpretado como Jesus, Nazarenos, Rex, Iudes, quer dizer, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Mas, na verdade, como toda a vida do Senhor Cristo, os significados, os ensinamentos, eles têm determinadas escalas, eles têm determinados padrões, vamos dizer assim, de interpretação e de possibilidades, né? Que são várias. O INRI, ele está justamente vinculado ao chamado fogo purificador, em que foi falado, por exemplo, nos obreiros da vida eterna. E existem outros fogos também. Na verdade, é uma frase, vamos dizer assim, que é ignes naturae renovatur integre. A natureza inteira se renova pelo fogo. Um pouquinho mais longe. Pelo fogo, não é? Então, esse fogo purificador existe nos planos espirituais, e este fogo purificador existe em nós como espírito, o eu sou, a fragrância, como luz verdadeira. Ele pode também nos purificar, quando ele abre a possibilidade de você deixar a alma humana, o ego, de lado e você começar a trabalhar com as energias superiores. E um outro aspecto que eu acho muito importante a respeito de Judas. Eu, particularmente, tenho uma simpatia muito grande pelo Judas e pelo apóstolo Paulo. Primeiro pelo apóstolo Paulo e depois pelo Judas. Por que pelo Judas? Porque poucas pessoas talvez tenham sentido ou percebido que ele aceitou uma das tarefas mais difíceis, porque teria que se desenrolar todo vamos dizer assim, uma história, e ele assumiu na espiritualidade a possibilidade de cometer um determinado erro e de ter que assumir aquilo. A traição, em parte, vou dizer assim, grosseiramente falando, ela estaria meio que prevista, né? Como, por exemplo,
O Pedro, ele negou Cristo 3 vezes, mas isso não quer dizer que depois ele não se recuperou e trabalhou intensamente. Mas a situação do Judas, o próprio suicídio dele, é um atestado do grande sofrimento que ele teve quando, como se diz, caiu o pano e ele percebeu, primeiro, quem ele era, segundo, como ele era próximo ao Senhor Cristo e como aconteceu ali o desespero dele não suportar aquela situação. Então, o Judas, no meu modo de ver, ele tem que ser revisitado, ele tem que ser revisto, ele tem que ser sentido num outro patamar, porque ele é um espírito extremamente, né, luminoso, foi muito importante naquela situação, né, e nós devemos sentir e perceber, repito, a natureza da missão dele. Muito bem. Todos nós, né, temos aspectos os nossos arquétipos que os apóstolos, os discípulos de Jesus representam. Então, quando a gente passa pela tela de Da Vinci, a ceia, né, nós vamos verificar ali que o médium Da Vinci não desenhou os personagens com aquelas disposições, né, porque elas falam muito, a linguagem corporal, né, elas contam muito das nossas necessidades. Então todos nós temos uma missão a desenvolver, que é cuidar de cada aspecto que cada apóstolo representa para nós, nos seus aspectos positivos e nos seus aspectos negativos. Então todos eles, os discípulos, nos falam do nosso lado humano. Por isso que é importante que a gente possa agradecer a Deus por tantas bênçãos. Como é que chama o nosso tema hoje? Misericórdia e merecimento. O que é misericórdia? No chat, a Helena, companheira que está conosco nos estudos, mandou um recado para nós, dizendo que o texto de Maria Dolores se chama Retrato de Mãe. Então, muito obrigado, Helena, pela sua misericórdia. E que nós sejamos merecedores, né? Porque agora assumiu uma responsabilidade com a Helena, de colocar em prática essa história vivenciada por estes espíritos que são educadores da humanidade. Só para concluir, portanto, nós todos precisamos de trabalhar o Pedro, precisamos trabalhar o Lucas depois, né, o Paulo depois, mas o Pedro, o João, o Tiago e todos eles. E Judas faz aqui uma referência importante a Judas, porque ele representa as nossas necessidades de sublimar o nosso interesse com Jesus. Porque ele, quando reencarna com tendências apaixonadas, o que o Eduardo colocou é muito importante, se você me permite, eu até desenvolvo um pouquinho para clarificar um pouco mais. Ele tinha as tendências positivas e as complicadas. Então, afirmam, por exemplo, estudiosos como Humberto de Campos, que Judas era um dos discípulos mais, vamos dizer assim, mais apaixonados. O amor dele era um amor passional. Então ele queria, envolvido por Jesus naquele contexto todo, ele foi se permitindo conspurcar. Então a história da queda, da traição, se não fosse ele, seria outro. Então ninguém reencarna para cometer um delito. Ninguém. Mas nós temos tendências. Então você, quando vai reencarnar, você entra num projeto que os espíritos analisam possibilidades
e tendências. O centro do interesse dele era o supremacia política. Supremacia política. Centro do interesse Eu estou dele. querendo que você... Oi, vamos lá só para a gente fechar aqui esse ponto. Se fechar esse ponto, só um esclarecimento. Ele era um zelote, ele era um nacionalista. Muito bem e lembrado. o que ele viu no Senhor Cristo, porque ele acreditava fervorosamente no Senhor Cristo, mas ele colocou todo o conhecimento e o poder do Senhor Cristo no aspecto mundano, que eu vou dizer, mundano da política humana. Então ele queria a libertação dos romanos. Então esse foi o aspecto, e ele realmente era um homem extremamente passional, apaixonado, vamos dizer assim. Mas ele reverenciava e acreditava efetivamente no Senhor Cristo. Né? Pois bem, então só para voltar ao planejamento reencarnatório. Isso é importante para ficar muito claro, principalmente para quem está chegando. Nós reencarnamos com tendências e com possibilidades. Então, um exemplo. Kardec nos ensina no Livro dos Espíritos. O indivíduo tem um problema numa área tal, seja ela qual for. Ele vai reencarnar num meio em que esta fragilidade dele tem que ser colocada em xeque. Ela tem que ser testada. Então, a tônica das famílias, elas falam muito disso. Aspectos positivos e aspectos negativos. Por que o indivíduo reencarnou lá e vive hoje, por exemplo, ele não dá conta de determinadas coisas? Se ele tivesse reencarnado em outra família que aquela tônica não estivesse em pauta, ele não teria oportunidade de ir para o laboratório e verificar se realmente ele está confirmando ou não. Não tem que pregar, o prego não tem que ser no lugar firme. Nós não podemos querer colocar o nosso prego na cruz de Jesus hoje, porque nós vamos cair. Nós vamos cair. Tem que ser na rocha, né? Nós temos que pregar o prego na rocha. Na rocha. Porque se for na madeira do Cristo, vai soltar. Ele colocou na madeira, até fazendo uma alusão ao reino vegetal aqui, que a madeira representa. Né? A madeira representa o reino vegetal. Porque já está ele numa condição de merecimento para isso. Então a sua cruz é a sua cruz. Você não pode pegar a cruz do outro. Primeiro que você não vai dar conta. E segundo, você está desautorizando ele. Você quer ver como que você complica a vida? Você chega para alguém que não está nem aí para determinados assuntos. Você chega lá e fala assim, você precisa acordar. Ele vai falar assim, quem é você? Que pretensão que é essa? Você tem que acordar? Eu tenho em experiência doutrinária um assunto que todo dia para mim ele é assombroso. Todas as vezes que eu peguei o telefone na minha vida, ou eu bati na casa de alguém, eu mandei um e-mail, uma carta, para interferir, eu me dei mal. Toda vez. Toda vez. E isso não é só quando você tem que ir lá na casa do seu parente, amigo, para dar palpite, não. Isso é numa simples conversa. Se a pessoa não diz assim, qual é a sua opinião? Não dê. Você pode até agir. Porque de repente o indivíduo está precisando tomar uma medicação. Você tem que chegar lá com o médico e meter a agulha nele e sedar ele. Aí é outra coisa. Agora, não desautoriza ninguém não, porque você que vai ficar desautorizado na vida. Então o nosso prego aqui, nós estávamos falando de Davi e Salomão. Salomão construiu o templo. E Salomão é uma personalidade, ou é um emblema, vamos despersonalizar, né? Salomão é uma figura tão importante para a gente estudar, que Jesus fala dele. Jesus não nomina muitos. Jesus fala, Jesus reverencia. Se tiver mais alguém aqui, você me lembra. Ou então, futuramente a gente volta. Mas que eu estou me recordando no Evangelho, Jesus reverencia Salomão, Moisés, Abraão, Davi e João Batista, que ele fala que é o maior de todos.
Dos nascidos de mulher, João é o maior. Então, eu costumo brincar dizendo, quando a gente está estudando Emmanuel, presta atenção no que o Emmanuel está escrevendo. Ele não dá ponto sem nó. Como é que é? Ponto sem nó? Ponto sem nó. Ele não dá ponto sem nó. Pensa bem, Jesus. O ápice. Se ele está falando, se ele cita um nome, corre atrás desse nome. Porque tem alguma coisa para você aprender com esse nome. Entenderam o que eu quero dizer? Então, observem bem. Ele está falando de Salomão. Ele cita Salomão no capítulo 5, 6 do Sermão da Montanha. E nem Salomão, ele falando, né, dos lírios do campo. Nem Salomão vestiu com tanta magnitude. Em toda a sua glória, nem mesmo Salomão. Quer dizer, significa que nem mesmo Salomão. Se é nem mesmo Salomão, significa que Salomão é referência. Então nós estamos tentando construir a nossa evolução sobre bases seguras. E quem que foi foi você quem disse, né? Não, foi o Eduardo que falou no início. Nós não podemos querer aprender, assimilar o que a gente não dá conta. Tudo temos que ter paciência, calma. O Júlio, há alguns milênios, citou Paulo aos Hebreus. E agora, nesse momento presente, estudando as cartas de Filadélfia, ele vai citar Hebreus para nós. Que nós estamos tratando aqui de prego, de trono. Então, e o sistema central, a palavra é o prego. A palavra vai ser fixada na nossa intimidade para a realização de alguma coisa. Então, Paulo tem em Hebreus 1 e 3 especificamente, nós temos dois versículos extraordinários de Paulo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então a palavra aí tem um papel fundamental, porque ela é formadora de mundos, de estados mentais, e essa palavra ela vai ser acolhida pelo sentimento. E por isso nós temos aqui a alusão à fé. Então essa palavra, porque nós vamos ver aqui, Beto, nós estamos vendo aqui, guardaste a minha palavra, o meu nome, porta. As palavras abrem portas. Você se referiu aí à questão de interferir na vida das pessoas, que você pode abrir uma porta que é extemporânea. Sem dúvida. E você vai ser responsabilizado depois por isso. Então nós temos que ter esses mundos, a fé é o firme fundamento. Então, ciência, filosofia e religião. Tem muitos espíritas que dizem assim, quando eu vir um espírito, eu vou acreditar na doutrina espírita. Isso é uma falácia. Porque se o elemento for procurar provas, ele não resolve a dúvida. Porque assim que ele vira um espírito, a dúvida dele aumenta. Então, qual que é o fundamento? Nós estamos falando aqui de 3 aspectos do espiritismo: informação, formação, transformação, ciência, filosofia e religião. O fundamento é a fé, eu acreditar na palavra e buscar a prática, porque eu só vou me convencer e ver a verdade pela prática, não é pela visão do espírito, é pela prática. Por que a prática? Porque a prática vai mudar o que na minha atividade. O que a prática muda? Com o tempo. Sentimento. Sentimento, muito bem. Então o sentimento é a visão, o sentimento é a concretude. Nosso irmão citou o Judas
o Beto citou as tendências, então, se eu acreditar mais nas tendências, meu centro de interesse vai ficar limitado. Orbitando em torno de valores que eu já conheço. É verdade. E eu vou trabalhar para concretizar aquilo. Então o Judas foi engodado pela própria concupiscência. Ele não conseguiu depositar fé, na verdade, diferente que Jesus veio trazer, porque ele queria um Jesus triunfador no mundo. Jesus não era triunfador no mundo íntimo. Então a palavra, porque os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo não foi feito que é aparente. Então todos os nossos estados de espírito, eles não são criados por coisas que são aparentes, não. Não são criados por coisas que são aparentes, depressão, angústia, dificuldade. Esses mundos mentais são estabelecidos por coisas concretas que nós vemos, né? É uma questão filosófica, complexa, Beto, mas a gente precisa estar nesses territórios aí para poder. A gente quer andar. Eu vou fazer uma confidência aqui. Vou fazer uma confidência de inconfidentes. A gente conversa, a gente estabelece um programa, como é que vai ser. E o nosso desafio é o seguinte, olha, nós não vamos ficar. Se cada reunião for um versículo, nós vamos acabar estudando Apocalipse muito espiritual. E o nosso intuito aqui não é fazer exegese detalhada. Não. Nós queremos incentivar as pessoas a fazerem esse trabalho onde elas estiverem. Não é? Enfim. Mas vocês observem que uma palavra que é lançada aqui, ela vira um grande desafio para a gente discutir. Então, quando o Júlio fala sobre o fundamento, trazendo Paulo, entre os teólogos essa discussão. Mas para vocês terem uma ideia, quando surgiu o movimento da reforma, eu vou pular o tempo, não foi Lutero que começou a reforma, mas Lutero ficou conhecido como reformista. Kardec tinha sido antes dele um dos primeiros reformistas, para vocês terem uma ideia. Quando Kardec viveu em Praga. John Hus. Mas caminhando. O Lutero lançou as bases. Mais à frente, o Calvino veio discutir o que o Lutero lançado como base. Então se criou o luteranismo e o calvinismo. Então se você for estudar, todos eles estão certos. Todos os dois estão certos. Um falava sobre a fé, que era suficiente. O outro já apresentava a fé como necessidade de operação. Umas discussões assim que na essência é tudo que a gente está fazendo aqui hoje. Ou seja, o Apocalipse ele não cria uma escola fechada para gente. Por isso é que eu até separei um texto, posteriormente eu vou trazer. Quando Emmanuel fala no mundo espiritual. Não. É porque chegou a hora. No mundo espiritual, para vocês terem uma ideia, isso é um prefácio de um livro chamado As Quatro Babilônias, que foi escrita na década de 30, que Emmanuel faz um prefácio. Foi objeto de estudo por Guilhom Ribeiro, na Federação Espírita Brasileira. Enfim, mas o Emmanuel diz o seguinte, que a definir que o estudo do Apocalipse, na realidade, ele se projeta como um repositório de numerosas elucidações oriundas do alto, isto é, do plano divino, de cujo reservatório de verdade emanou o pensamento profundo da obra. A definir o seguinte, eu vou pular porque o texto vai cansá-los, que é necessário a gente entender que os planos espirituais mais próximos da Terra se organizam em núcleos devotados ao bem e a verdade sobre a égide do Senhor, de maneira a preparar-se a mentalidade evangélica esperada para o milênio futuro.
depois de um processo que ele Emmanuel fala que é uma grande ceifa. Então nós estamos vivendo um momento grande ceifa. O que é uma ceifa? O que é ceifa? Fala aí pro povo. Ceifa é a imagem da foice, vem, passa. Não é foice política, não. Não é bom, gente. Tá associando até partido. Tem a foice para cegar, né? A plantação. E João Batista fala, inclusive, no machado que vai na raiz. Porque a foiçada, a gente desbastar o terreno. Mas se não for suficiente, o machado vai lá na raiz. Porque olha aqui, em que o orbe terá de renovar os seus caracteres. É natural que esses núcleos de entidades amorosas e sábias se aproximem das coletividades que já conseguiram realizar as melhores edificações no terreno definitivo. Então, o Senhor da vida está trabalhando para um processo que virá nesse milênio que apenas começou. Esse milênio próximo vai ser um milênio da conscientização evangélica. O tempo está acabando. Mas eu preciso só de elucidar. Nós aqui na Casa Espírita, nós não estamos preocupados em espiritizar quem está entrando. Não estamos. O princípio fundamental da Casa Espírita hoje que está visualizando o futuro é evangelizar as criaturas. Por quê? Porque o espiritismo, esses meninos que estão reencarnando aí, estão reencarnando com a consciência espírita muito avançada do que aqueles que foram os precursores do espiritismo. Você vai conversar com o menino sobre reencarnação? Por que você está me falando de novo? Os discursos deles já são reencarnacionistas. Os meninos hoje assistem esses filmes cada vez mais sofisticados em termos de imagem, qualidade. Esses filmes falam o tempo todo do mundo espiritual. Prestem atenção na tessitura dos filmes que passam hoje, se não retratam as trevas. Aqueles filmes que remontam monstros, que remontam painéis, etc. É o mundo espiritual que o André Luiz começou a contar. O nosso lar fica para nós como se fosse um livro infantil. Entendo o que eu estou dizendo. Nosso lar infantil, bases morais. Mas as informações, esses filmes que os meninos estão assistindo aí hoje, os meninos, nós, né? Gostam do filme também. É a realidade do mundo espiritual. Então, os jogos de computador, realidade, dimensões, etc. Então qual é o foco? A gente precisa de entender a essência do trabalho, por exemplo, que o Emmanuel representou na doutrina espírita, junto com Chico Xavier. O Emmanuel representa o mundo espiritual, estas coletividades crísticas que estão com um planejamento de evangelizar as pessoas. Você pega lá no WhatsApp, chega um vídeo, eu recebi de um padre, que eu não vou citar por ética, eu recebo muito vídeo desse padre que alguém me manda. Eu não sei se ele está me mandando porque ele quer me converter ao catolicismo, o padre está falando a mesma coisa que a gente fala. Eu não estou discutindo, eu adoro receber. Eu gosto muito, são mensagens belíssimas. De autoajuda. Tenha fé, tem esperança, lute pelo bem, etc. Confie, tem esperança lá na família, faça a sua parte, etc. Isso é evangelização. O Papa, quando fala para os católicos, para o mundo inteiro, o compromisso da igreja é sair para evangelizar, porque a igreja ficou muito tempo esperando que o povo viesse à missa. O que é isso, gente? Evangelização dos povos. Agora, o nosso trabalho aqui é um trabalho com todo respeito e sem nenhuma presunção. É um trabalho de mais profundidade.
Porque nós não estamos simplesmente pensando na evangelização no seu sentido de dar informação. Venha estudar Jesus. Nós estamos falando da importância de se compreender a mensagem com clareza, com lógica, com discernimento, para que nós possamos chegar numa condição que vai ser a base do estudo posterior, porque nós vamos falar da igreja, da sinagoga de Satanás. Vai ser a base daqui a 15 dias, quando a gente retorna, vai ter um feriado da próxima semana. Nós vamos estar falando sobre essa sinagoga. Ou seja, sinagoga íntima que precisa de luz. Para que a gente possa de alguma sorte, aonde a gente estiver, representar essa mentalidade crística como agentes que pacificam, que consolam, mas que orientam, que esclarecem e que apontam oportunidades para aqueles que nesse momento suplicam as bênçãos de Jesus. O nosso tema hoje, misericórdia e merecimento. Eu tinha separado um texto. Eu vou citá-los para quem quiser anotar. Vai ser possível mais por causa do tempo. É do livro. Bênção de paz do Espírito Emmanuel, o nosso benfeitor querido, através da mediunidade da nossa alma, que a gente tanto respeita e tanto admira, que é Francisco Cândido Xavier, que na sua lição 54 ela se intitula Merecimento. E o Emmanuel diz assim, dois parágrafos para a gente fechar. Ele fala assim, não há tanto mérito em que domines essa ou aquela ciência, e sim em que lhe utilizes os recursos a fim de ajudar os companheiros da humanidade a se desvencilharem da incipiência e da ignorância. O que nós falamos aqui? Nós falamos aqui nas primeiras palavras. Chave, entendimento e sabedoria. O Emmanuel está dizendo, não adianta ter entendimento. Não tem mérito por dominar uma ciência. O mérito existe quando o seu entendimento, o recurso da informação se transforma em métodos, em recursos que utilizas para ajudar o companheiro em humanidade. Este é o mérito. Ele termina a lição dizendo: fita o sol acalentando a lama da terra, e compreenderás o ensino claro da natureza que nos determina sabiamente entender e servir, abençoar e auxiliar em qualquer parte da vida. Desculpe. Em qualquer parte a vida te conhece pelo que és. Mas a vida te valoriza pelo que fazes de ti. Quer que repete? Em qualquer parte a vida te conhece pelo que és. Mas a valorização está na razão direta do que fazes. Porque o que fazes define o seu futuro. Então o valor do evangelho, e por isso é que nós começamos falando da importância do estudo e terminamos com essa reflexão para que a gente possa sair com muita esperança.
o valor, a essência de ter vindo aqui hoje. Está quando nós tirarmos daqui o estímulo, a força para fazer o bem para o semelhante. Porque fazer o bem vai te trazer paz. Fazer o bem te fortalece. E fazer o bem é que pacifica o mundo que está em desacordo com as leis divinas, em tese. Porque no fundo o que parece estar errado é apenas um estágio nesse grande aprendizado diante do manancial inesgotável da misericórdia, da providência divina. Que Deus nos abençoe. Eu, se vocês me permitem, gostaria de expressar a minha alegria pela manhã de hoje, eu sinto, não sei se eu posso dizer em nome de vocês, que foi muito pródica. Foi abençoada de luz. E a gente vai encerrar entrando pela janela, trazendo pra gente tanta luz, tanta esperança. E para fazer luz, mais ainda no ambiente, nós vamos pedir que o Eduardo, você por favor, seja por nós o aí mesmo. Você pega o microfone, você faz a prece por nós. Antes de mais nada, agradeço a Helena, que está dizendo tudo abençoado. O grupo estava inspirado. Ela cita o nome de todo mundo. Aí ela diz assim que aguarda que a gente possa estar sempre disposto a continuar realizando essa obra. Então, Eduardo, agradecendo a todos os amigos da rede, amigos do chat, os amigos da FIAC que nos acompanham nesse momento. Nós todos vamos formar essa corrente de luz na oração para envolver a todos que sofrem em humanidade. Passa o microfone para ele.